Chegou mais um dia e mais uma hora da gente se encontrar. Vamos para mais uma aula de química e nosso assunto ainda é ácidos. Bom, hoje nós vamos fazer uma recordação, tá? Sobre o que é ácido e depois eu vou ensinar vocês em relação à nomenclatura dos ácidos, beleza? Como que a gente vai fazer essa aula? Eu vou fazer essa aula demonstrando a vocês como criar um mapa mental. Tá? Por que um mapa mental? Porque um mapa mental nada mais é um resumo do assunto com as principais partes. Tá? Com a parte mais importante, aquilo que realmente você deve compreender daquele determinado assunto. Tá bom? E um mapa mental é simples. Tá? Nós começamos a centralizar aqui o que nós vamos estudar. Então, neste caso, nós vamos estudar sobre os ácidos. Alguém aí sabe me dizer por que nós temos que estudar sobre ácidos? Qual a importância desses ácidos? Bom, primeiramente, né, nós estudamos ácido porque muitos dos produtos que utilizamos no nosso dia a dia é a base de um ácido. E na aula passada, eu havia pedido para vocês, né, fazerem uma pesquisa sobre os rótulos daqueles produtos que vocês utilizam em casa e marcar os ácidos que estavam presentes, tá? Além disso, estamos passando por esse momento de pandemia, né? E uma das formas da gente prevenir esse vírus é manter a imunidade alta. Como que eu faço para manter essa imunidade alta? É me alimentando, né, com vitaminas, proteínas e sais minerais, né? E essas vitaminas, ela ajuda o nosso organismo a manter a imunidade, tá? Bom, qual vitamina que ajuda bastante na questão da gripe, né? É a vitamina C. A vitamina C nada mais é que um ácido, é o ácido ascórbico, tá bom? Então por isso que a gente tem que estar estudando sobre os ácidos, compreendendo sobre os ácidos, porque ele faz parte do nosso dia a dia aí, em diversas formas. Bom, então nós vamos falar sobre o ácido. O que é importante saber do ácido? É que uma substância, para ela ser ácida, é uma substância que vai ter que liberar o íon H+, tá? Então, eu vou fazer uma cobrinha aqui, uma perninha aqui, que é a parte importante, que um ácido é toda substância que libera íons H+. Tá? Bom, outra característica importante, vamos puxar mais uma perninha aqui, tá? Dos ácidos, é que a fórmula de um ácido sempre começa com H. Então, o primeiro elemento sempre é H. O segundo elemento, que é o ânion, pode ser qualquer um, tá? Então, eu vou determinar aqui como sendo X. Pode ser qualquer elemento, mas o primeiro tem que ser H, tá? Depois a gente vai ver lá outros exemplos. Outra cobrinha aqui nós vamos puxar por uma parte importante. Os ácidos sempre terão pH menor que 7. Tá? Depois nós vamos ver, quando estudar a base, como que a gente faz para diferenciar um ácido de uma base. E muitas vezes é em função do pH. Você sabia que o pH do refrigerante ele é 2,5? Ou seja, ele é um elemento muito ácido? Então, por isso que a gente tem que evitar o consumo exagerado, né, do refrigerante. E as frutas cítricas que eu falei ali do ácido ascórbico, né? Temos o limão, a laranja, pH ali em torno de 3, 4, tá bom? Então, o que identifica um elemento ácido, se eu for analisar pelo pH, é quando o pH é menor que 7. Vamos puxar mais uma cobrinha aqui. Ácidos normalmente são incolores.
incolor. Deixa eu apagar aqui que isso aí é meio ruimzinho. Bom, outra questão que o ácido dele é azedo. Tá? Como que eu sei que o ácido é azedo? Bom, se eu pegar lá as frutas cítricas novamente, né? Tem aquele sabor azedo, né? É claro que nós não vamos pegar todo o líquido incolor e sair provando. Por quê? Porque se for um ácido, né? Dependendo do grau e da força do ácido, ele é o quê? Corrosivo. Tá? Então, o ácido, ele é corrosivo. E essas são as principais características. É o que a gente tem que saber, predominantemente. Tá? Ácido é quando a substância libera íon H+. Todo ácido começa com hidrogênio. Seu pH é menor que 7. Ele é corrosivo, incolor e o sabor é azedo. Tá? Bom, agora nós vamos para a questão do nome. Como que eu faço para identificar o nome de um ácido? Aí é bem simples. Existe uma regrinha aqui. Só um momentinho. Vamos apagar aqui. Para identificar o nome de um ácido, tá? Eu disponibilizei lá na aula passada para vocês e vou disponibilizar novamente a tabela de cátions e ânions. Tá? O cátion, no caso do ácido, nós já falamos, é o hidrogênio, é o H+. O ânion vai depender. Tá? E nesse ânion, sempre na tabela de ânions, a hora que eu olho o símbolo, eu verifico na frente desse símbolo o nome. Então, por exemplo, se eu tiver o HCl, tá? HCl. Então, como é que eu vou dar nome para o HCl? É bem simples, ó. O H é o que identifica o ácido, tá bom? Então, aqui eu já sei que o H identifica o ácido. Tá? E o Cl? Bom, o Cl é o seguinte. O Cl eu vou olhar lá na tabela de cátions e ânions e vou olhar o ânion. Esse Cl lá, ele se chama cloreto. Tá? Opa. Bom, no caso do cloreto, o que vai acontecer? Eu vou substituir sempre o sufixo do nome. O sufixo é a parte final do nome. Tá? Na parte final do nome aqui do cloreto, eu vou substituir essa parte aqui, o sufixo eto. Tá? Então, vai ficar ácido clor. Tá? Continuei o nome ali, ó, clor. Tá? Só que agora o eto eu vou substituir por hídrico. Ácido clorídrico. Tá? Então, sempre eu vou olhar lá na tabela de ânions, identificar o nome do elemento, no caso o Cl é o cloreto, tá? E vou substituir o sufixo. Nesse caso aqui é eto, e o eto eu vou substituir sempre pelo hídrico,
beleza? Bom, a outra situação é substituir o sufixo ato pelo sufixo ico, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o H2CO3. Mais uma vez, tá? O H é ácido. O H indica a palavra ácido, sempre, tá bom? Agora, o CO3, tá? Seu nome é carbonato. Então aqui, ó, sufixo ato. Então o nome vai ficar o quê? Ácido bom. E no lugar do ato, nico, vai ficar carbônico. No lugar do ato, eu vou substituir pelo ico, tá? Bom, e a última regrinha é quando todo mundo terminar com ito, ito, então vamos lá. Vou pegar aqui o HNO2. H ácido. O NO2 é nitrito. Tá? Então, o nome vai ficar ácido, ni, e no lugar do ito, eu vou substituir pelo oso, nitroso. Tá? Ito no lugar do oso. Tá? Então, o sufixo eto eu vou trocar por hídrico, o sufito ato por ico e o sufito ito por oso. Tá? Bom, para isso eu vou ensinar um macete para vocês. Tá? Como que seria esse macete? Então vamos pegar aqui. Mosquito. Vou dar um espaço aqui. Tá? Cremoso. E fato. Ico. De meto. No hídrico. Opa. Então, tá aqui o meu macetezinho, tá? Você é só lembrar aqui. Então vamos lá, ó. Mosquito.
né? Mosquito, ito, troco por oso, tá? Tibato, ato, tepico. Então, o ato troco pelo ico. Timeto, eto, no vidrico. Então, o eto troco por hídrico, tá? Então, é só lembrar dessa macetezinha: mosquito, teimoso, tibato, tipico, timeto no vidrico, tá? Ito, por oso, ato, por ico, e eto, por hídrico, tá bom? Bom, e no caso da fórmula, se eu tiver o nome? Bom, se eu tiver o nome, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho o nome aqui. O nome é ácido clorídrico, né? Vamos pegar aqui. Ácido clorídrico. Bom, como é que eu monto a fórmula? Tá? Então, toda vez que você vê o nome e tiver que montar a fórmula, é bem simples. Tá? Você vai ver aqui, ó, a palavra ácido é o hidrogênio. Tá? Sempre. Então, a fórmula é H. Clorídrico. Então, aquela regrinha, né? Aqui está no nome. Tá? Então, clor, e aí eu tenho hídrico. Esse hídrico aqui, se eu for olhar lá na tabela do ânions, tá? Se eu não conseguir identificar o cloro, cloro eu sei que é cloro. Então, o símbolo do cloro, Cl. Tá? Mas se eu não conseguir, eu vou lembrar que no lugar do hídrico ali vai ficar cloreto. Tá? E aí é só olhar na tabela de ânion o nome cloreto, procurar lá, e eu vou achar o símbolo Cl-, tá? Então, HCl, eu venho Cl e coloco do lado do H. Lembra sempre que as fórmulas é sempre um elemento de carga positiva, que no caso é hidrogênio, e um de carga negativa. A soma dessas cargas aqui sempre tem que dar zero, tá? Tem que ser nula, tá? Não pode dar, se você fizer continha, não pode dar um valor nem positivo nem negativo. Tem sempre que dar zero. Então vamos ver um exemplo desse. Então vamos pegar aqui o nome do elemento. Ácido nítrico. Tá? Bom, ácido nítrico. O ácido, lembra sempre do ácido, né? É o H. H. O hidrogênio tem carga positiva. Estou colocando aqui embaixo, pode ser em cima, tanto faz, tá? Nítrico. Na hora de procurar lá, eu tenho que lembrar que esse ico aqui, tá? Ó, ato, mosquito, teimoso, tibato, tipico. Então, terminou com ico, significa que era ato. Então, é nitrato. Nitrato. Tá? Se eu procurar o nitrato, ele vai estar isso aqui, ó, NO3-, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, NO3 e é menos. Então, positiva, negativa. Somei, dá zero. Como tem um, é a mesma coisa que mais um,
Como tem 1, menos 1, mais 1, menos 1, 0, tá? Então, montei a fórmula, beleza? E é isso, pessoal. Vou passar um exercício somente para dar nome, tá? E montar a fórmula. E gostaria da participação de vocês, tá? Para a próxima aula a gente vai ter mais coisas. Aí, eu tô pensando aí no algo bem legal para vocês. Mas só vou contar na próxima aula com a participação de vocês, beleza? E até mais. E por hoje a gente se despede, beleza? Tchau!